Eu estava revendo alguns trechos de Hamlet, que é uma das peças seminais da obra de William Shakespeare. E existem conselhos muito valiosos que o personagem Polônio dá a seu filho Laerte. Um deles é: procura não entrar em nenhuma briga, mas entrando, encurrala o medo no inimigo. Ou seja, evite qualquer briga, mas se for entrar numa briga, que os seus inimigos o temam. Depois, um outro conselho que eu me lembrei é o seguinte: você tem que ouvir a todos e falar pouco. E nunca sejas falso com ninguém. São conselhos muito valiosos hoje em dia, como valorizar os amigos testados e não oferecer amizade a cada um que aparece na sua frente. Por que eu trago Shakespeare? Por que eu trago Hamlet, os conselhos de Polônio? Um vagabundo Polônio, mas muito sábio, que dá a seu filho Laerte, principalmente esta última. Os amigos que tenhas, já postos à prova, prende-os na tua alma com grampos de aço, mas não caleja a mão festejando qualquer galinho em plume mal saído do ovo. Porque nós estamos vivendo neste momento no Brasil e todos os canais, todos os jornais, todos os portais noticiam o fato de hoje, que é o depoimento de Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato. E por que eu trago os conselhos de Polônio em Hamlet? Porque, meus senhores, nós temos a figura de Carla Zambelli. Carla Zambelli contratou um hacker que estava proibido de trabalhar com coisas de internet por decisão judicial. Já começou errado aí. E não qualquer hacker, mas um hacker inimigo da Lava Jato. Um hacker que, através do vazamento de dados ilegalmente realizado, conseguiu trazer de volta o grande líder do PT à cena. E habilmente, mesmo que esse vazamento ilegal não tenha sido usado no processo, ele foi considerado para a para a anulação das condenações do atual presidente. Portanto, um inimigo da Lava Jato, um amigo do PT, foi tratado como um grande amigo por Carla Zambelli, que era uma grande figura da direita brasileira. Carla Zambelli devia se atentar aos conselhos de Polônio, muito mais sábio que ela, um conselho que, por séculos e séculos, está aí. Basta que nós demos ouvido para que nós não repitamos esses erros crassos com os quais Carla Zambelli tem enterrado a direita brasileira. Boa tarde, eu sou o Thiago Pavinato, está começando o Linha de Frente desta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Hoje, os nossos convidados são Cristiano Vilela e, como disse a Elaine agora há pouco, as Paquitas. Hoje eu sou meu chucho, né? As Paquitas Elaine Keller, foi ela que inventou Paquita, hein? Não é nenhum sexismo. A Elaine que chegou aqui, olha, Paquitas. Elaine Keller, Carol Curimbaba, Daisy Chocari, olha, todas. Você tá pouco loirinha pra ser Paquita. Pois é. Mas a gente vai fazer um programa agora. Precisava. De Paquitas. E aí eu vou ficar loura. Precisava. E eu vou vir de chuquinhas. Não, e descendo da nave. Descendo da nave. E o Cristiano pode ser o nosso dengue. O dengue. Melhor que o Praga. O Praga. Melhor que o Praga. Bom, pois bem, senhores, como eu já adiantei aqui, os conselhos de Polônio a seu filho Laerte em Hamlet, o tema é esse. O hacker Walter Delgatti aqui, em depoimento à CPMI do dia 8 de janeiro, mesmo autorizado pelo STF a ficar em silêncio, agora é moda, né, Cristiano? Todo mundo agora que vai para a CPI, o STF dá direito ao silêncio. Ele não matou a CPI? Só me tire esta dúvida, doutor. Quando você começa, todo mundo vai para a CPI, tem direito a silêncio. Então morreu a CPI.
vai ter um formulário padrão pedindo para ficar em silêncio e um formulário padrão deferindo o silêncio, porque realmente perdeu o interesse da investigação, o interesse da CPI. Pois é. Visto isso, né, mesmo com esse direito de ficar em silêncio, o hacker Walter Delgatti Neto admitiu que se encontrou com Jair Bolsonaro no ano passado durante a campanha eleitoral. Nessa reunião, segundo o hacker, o ex-presidente disse que tinha grampeado o ministro do TSE, Alexandre de Moraes, e pediu para que ele assumisse o grampo. Vamos ouvir esse trecho. E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz, e deu risada. Bom, além disso, Delgatti disse que Bolsonaro pediu a ele que fraudasse uma urna eletrônica para tentar tirar a credibilidade do sistema eleitoral. Você tem noção de mais ou menos quanto tempo você ficou conversando ali com o ex-presidente Bolsonaro? Por volta de 1h30, 2 horas no máximo. Nessa conversa, o que mais ocorreu além especificamente da... Na verdade, eu tomei o café da manhã com ele e a conversa, ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições, porque ele contou que em 2018 ele teve acesso ao inquérito da PF, que nesse inquérito uma pessoa teve acesso ao TSE, ao código-fonte, que poderia ter manipulado. E nisso, essa conversa ela foi evoluindo e chegou à parte técnica, e o presidente disse, olha, a parte técnica eu não entendo nada, então eu preciso que você vá até o Ministério da Defesa e converse com os técnicos. Foi isso. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época e com as cautelares que me proibiam de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto, e foi oferecido no dia. Bom, quando ele foi questionado por Arthur Maia, que é o presidente da CPMI, sobre o código-fonte, o hacker disse que as urnas eletrônicas são passíveis de manipulação e que a única maneira para evitar fraude é com o voto impresso. Vamos ver. Depois desta conversa com o presidente, o que mais vocês trataram? Além da questão de grampear, de assumir o grampo do ministro Alexandre de Moraes, teve alguma coisa referente, por exemplo, à invasão ao CNJ, site do CNJ? Após isso, a deputada me disse que eu precisava invadir algum sistema de justiça, ou o TSE em si, ou alguma invasão que mostrasse a fragilidade do sistema de justiça, dizendo que seria
uma ordem também do presidente, porém, apenas a deputada me disse isso, eu não ouvi isso do presidente. Você se comprometeu com ela? Me comprometi. E fez a invasão depois no CNJ? Sim, fiz a invasão do CNJ e também, a partir do CNJ, de todos os tribunais do país. De todos? Os tribunais do país, inclusive isso consta em inquérito policial. Eu tive acesso a todos os processos, a todas as senhas de todos os juízes e servidores e fiquei por 4 meses na intranet da Justiça Brasileira. Você ficou por 4 meses na intranet do CNJ, e de vários outros... De todos os tribunais, inclusive do TSE. Você implantou um mandado de prisão contra o ex-ministro Alexandre de Moraes. Também teve a quebra do sigilo bancário do ministro Alexandre de Moraes e também quebra dos bens. E também teve 11 alvarás de soltura, é isso? Não, esses 11 alvarás eu só vi na imprensa. Inclusive, eu expedi o mandado de prisão no dia 5 e no dia 6 alguma pessoa foi lá e emitiu 11 alvarás de soltura correndo, porque viu que eles iriam... Então esses 11 alvarás de soltura não foi você? Não fui eu. Inclusive, o delegado de investigação, ele garante que não fui eu. Seria o quê? Qual a motivação disso? Me explica. Seria desmoralizar o... Exatamente, porque à época o ministro dizia que era inviolável, que tinha aquela segurança. Então, uma forma de mostrar a fragilidade seria o quê? Eu invadindo e despachando, como se fosse o ministro, com o token dele, a assinatura dele, o mandado de prisão contra ele mesmo. O código-fonte é o mesmo em todas as urnas. Assim que instalado, é solicitada a cidade. E ele, assim que é posto a cidade, ele apenas oferece os deputados de lá, os vereadores e prefeitos. E uma analogia simples aqui é que o código-fonte seria como a farinha, o ovo de um bolo, o leite, então, e o compilado seria o bolo pronto. E quem tem acesso aos ingredientes consegue inserir um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Como seria possível fazer isso? Em que momento? No momento em que é criado e editado e atualizado o código-fonte. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Nas cidades não? Não. E no TSE, é possível fazer isso com algumas urnas e não com outras, por exemplo? Sim. Caso haja alguém com mais intenções, ele faz esse código em todas as urnas, só que o código funciona apenas em urnas específicas, porque é uma zona maior e que tem mais votos, e ele usa também de inteligência artificial, e ele pega o resultado da anterior e faz a margem de erro, mais ou menos naquela região. Qual conselho o senhor daria para reforçar a segurança? É apenas um conselho técnico. Fala técnica. Isso. Eu vislumbro ali que a única saída seria a urna imprimir o voto. Seria a única saída, porque nunca se sabe se há pessoas mal intencionadas na manipulação do código, e após estudos e análises eu cheguei à conclusão que a única saída seria essa. Vamos lá, eu vou passar para a discussão da mesa e vou recoletar os dados. O Walter Delgatti foi preso na Vaza Jato. Ele invadiu ilegalmente as trocas de mensagens telemáticas entre os agentes do Judiciário e do Ministério Público Federal na Lava Jato, soltou através do portal de notícias do Glenn Greenwald, o Intercept Brasil, e isso não foi juntado ao processo, muito habilmente pelo advogado de defesa, o hoje ministro Cristiano Zanin, mas os ministros consideraram para avaliar a suspeição de Sérgio Moro. Ponto. Ele foi preso. Ele estava em liberdade provisória. Uma das condições é não chegue perto da internet. Bom, ele é o hacker da Vaza Jato. Ele jogou por terra o caso brasileiro judiciário, que era mais festejado pela direita, inclusive pela Carla Zambelli, que era lavajatista. Inclusive o Sérgio Moro, que foi o juiz, e o próprio Jair Bolsonaro, que era o entusiasta da Lava Jato. Carla Zambelli, sabendo da decisão, da proibição de contratá-lo para fazer qualquer coisa em internet, o contratou, o que já a deixa em situação de culpa.
Ela não poderia ter contratado alguém proibido para fazer serviço de internet, nem que fosse para pôr um site no ar. Não podia. Ela já é culpada disso. Aí ela faz pagamentos para uma pessoa com Pix de assessor, ou seja, como é que ela contrata alguém que não poderia dar nota fiscal para ela porque ele estava impedido de trabalhar com aquilo? Já começa daí. Aí, o Walter Delgatti é preso novamente. Preso novamente, no primeiro depoimento, ele diz que se encontrou com Jair Bolsonaro no Palácio, eu não lembro se do Alvorada ou do Planalto, por intermédio da Carla Zambelli. Ele disse que viu Bolsonaro face a face. Isso ele disse à Polícia Federal. Só recapitulando. E para a Polícia Federal, ele disse o quê? Ele disse que não tem como saber, sem o código-fonte, se a urna pode ser fraudada. Ele teria que ir ao TSE, por isso ele não poderia responder se a urna era fraudada. Isso ele disse à PF na semana passada, se não me engano. Hoje, na CPMI, prestem atenção. Ele falou que não teve acesso ao Jair Bolsonaro, que falou com ele por telefone. Por telefone. Mas nada, não tem nenhum subsídio que mostre uma ligação do telefone da Carla Zambelli para algum telefone de alguém que estava com o Bolsonaro, e ele também não fala em datas. Depois, ele também muda a versão da urna eletrônica. Ele diz que lá dentro do TSE, alguém com má vontade poderia fraudar as urnas. Logo, o que ele falou para a Polícia Federal não bate com o que ele falou para a CPMI. Qual das duas versões é mentirosa? Que a Carla Zambelli destruiu mais um pouco a possibilidade de Jair Bolsonaro voltar à cena política, isso é fato. Mas Walter Delgatti Neto, o homem que enterrou a Lava Jato, inimigo, portanto, de Sérgio Moro, de Jair Bolsonaro e da própria Zambelli, é o que eu falava dos conselhos, que o seu inimigo o tema. Não, mas ela tratou o inimigo como um grande amigo. Você contrataria seu inimigo para cometer um crime? Eu acho que não. Acho que nenhuma pessoa em sã consciência faria isso. E aí fica a dúvida. Ele chegou a falar com Bolsonaro, ele falou de grampos, mas ele disse que nunca viu os grampos. Ainda mais com um depoimento enviesado como esse. Bom, eu passo para a discussão da mesa, abro esse debate, achei importante fazer este resumo dos fatos, porque eles são graves. Deise. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, gurias e Cristiano. Então, vamos lá, né? São denúncias graves. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é quem está falando, né? O Delgatti não é o personagem mais sério da República, né? Já começa por aí. E todo o envolvimento dele na Vaza Jato, é óbvio que ele não é o personagem mais idôneo que a gente conhece. Mas as denúncias são graves porque foram feitas numa CPI, como o Pavinato falou aqui, tem as contradições. Aí entra aquela coisa dos parlamentares prestarem um pouco mais de atenção no que ele está falando e fazerem as perguntas corretas, né? Porque se ele está se contradizendo, alguém vai ali e fala, cara, mas para a PF tu falou outra coisa, né? E aí, no meio disso tudo, assim, eu acompanhei um pouco da CPI hoje de manhã, antes de vir para a Jovem Pan, né? Mas aí a gente tem esses personagens dúbios da República, né? Que acho que podem se juntar com o Delgatti, que é a Carla Zambelli, né? Tu falou aqui no início do programa do Shakespeare, né? Tem uma frase do Shakespeare que eu acho maravilhosa, que ele diz que o mundo inteiro é uma cena.